Queridos, agora nós vamos para a palavra. Nós não vamos nos alongar muito, porque o nosso horário já venceu, praticamente, mas nós teríamos que fazer isso, amém? Lembrar dos irmãos é importante, é imprescindível que a igreja do Senhor lembre dos seus servos, daqueles que estão servindo, amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13, amém? Capítulo 13, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém? Louvado seja Deus, amém. Queridos, nós acabamos de ler um livro, uma carta de Paulo aos crentes de Corinto. E essa carta nos chama a atenção, queridos. Primeiro, porque é um conjunto de ensinamentos de Deus para nós. Conta as experiências que Paulo viveu, cujas experiências nos trazem forças para continuar servindo a Jesus. Experiências que fortalecem o nosso ou os nossos corações e que nos levam também a experimentar o melhor de Deus nesta terra, nos levam a amadurecer a nossa fé, nos levam a cada dia que passa a experimentarmos o que Deus tem para cada um de nós, da missão que nós temos, do dever que eu e você tem, de sermos uma referência do reino de Deus sobre a terra. Eu e você que fomos chamados por Deus para servi-lo, nós precisamos ser um referencial de reino de Deus aqui na terra, na sociedade em que vivemos, por onde quer que passamos, nós precisamos ser referências de homens e mulheres de Deus. Queridos, Paulo relata aqui, nesta carta, os seus inúmeros sofrimentos. Ele faz uma lista dos sofrimentos, das dores pelas quais o grande apóstolo Paulo passou. Nesta carta, querido, ele aborda algumas verdades que servem para fortalecer a nossa fé, que servem para entendermos o propósito de Deus, o propósito do seu evangelho para cada um de nós. O propósito, queridos,
do Evangelho do Senhor Jesus é transformar vidas, é fazer com que eu e você entendamos que Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito em particular para cada coração, para cada vida que pertence à igreja do Senhor Jesus. Paulo aborda as seguintes verdades. Ele trata da doutrina da nova aliança. A nova aliança que nós fizemos em Cristo Jesus. A nova aliança oferecida pelo Senhor Jesus à sua igreja. Ele trata da nova aliança, ele trata do ministério de reconciliação. Ele trata, meus queridos, da habitação celeste. Ele trata de experiência de arrebatamento. Ele conta que foi arrebatado aos céus. Ele fala da visão do céu. Ele fala do seu espinho na carne. Ele fala da firmeza do seu chamado. Ele fala da firmeza, do objetivo, das características do seu chamado. E ele então declara com o seu próprio punho que de fato foi chamado por Deus para ser apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. No sentido original da palavra apóstolo, olhando para o significado, para a etimologia da palavra grega, a palavra apóstolo significa o enviado para uma missão específica, para cumprir uma missão primordial, específica de Deus. E Paulo cumpriu muito bem esse propósito de Deus para o seu coração. Queridos, e a carta de Paulo, essa carta que nós lemos, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Capítulo 1, versículo 3, queridos, vocês estão notando aí que a palavra de Deus, através do grande apóstolo Paulo, no livro, na carta segunda carta dele aos crentes de Corinto, ele começa falando de consolação. A palavra-chave aqui, queridos, é consolação. Veja que durante a carta ele fala de sofrimento, ele fala das suas adversidades, ele fala de suas experiências, ele fala da convicção que ele tinha do seu apostolado, do seu chamado para ser apóstolo. E ele começa falando na sua carta de consolação. E ele termina, queridos, agora nós olhamos aí para o versículo que nós lemos. Ele termina com graça, amor e comunhão. Ele termina, queridos, essa carta com a consolação também da parte de Deus, tratando da graça do Senhor Jesus, da comunhão com o Espírito Santo e do amor de Deus. Amém? O versículo diz assim, queridos: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, e nesta noite nós vamos falar da graça, do amor
e da comunhão de Deus, as bênçãos de Deus para nós, a graça, o amor e comunhão, que são as bênçãos de Deus para a igreja do Senhor. Amém? Então, queridos, vamos ficar primeiramente com essa pequena parte do versículo, quando diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Tito, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: em se tratando da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Jesus. Queridos, vocês podem me perguntar o que é graça. Muitas vezes nós confundimos o conceito de graça e o conceito de misericórdia. Estamos primeiramente falando da graça de Jesus. A graça que foi proporcionada a todos os homens. E está aqui, queridos, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Amém, queridos? E o que é graça? Graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. Graça é quando Deus concede o bem para nós, porém não merecemos. Graça é um favor imerecido, é o bem de Deus para nós. É o nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus, entregando-se para a salvação de todos os homens. A graça salvadora, aquela que resgata o homem do lamaçal do pecado, das orgias, do pecado da sexualidade, liberta o homem das drogas, liberta o homem da macumbaria, da feitiçaria e de tudo aquilo que oprime o homem, de todas as forças externas que possa aprisionar e escravizar o homem. E nós sabemos que existem forças espirituais que escravizam o homem e levam o homem à sarjeta, à lama, e vive uma vida miserável, porque não vive a sua vontade, mas a vontade daqueles que os perseguem e os humilham, e não conseguem viver uma vida liberta pelo sangue de Jesus, porque ainda não tiveram uma plena e segura experiência com Jesus. A graça é quando Deus nos concede o bem que não merecemos. Graça é um favor imerecido. E é o que o Senhor nos dá. A graça dele traz salvação a todos os homens. A graça dele, meus queridos, liberta o homem quando o homem abre o coração para crer nele e para
viver em sua presença, consagrando-se e tornando-se servo dele, exclusivamente dele. Queridos, o Senhor Jesus nos chamou para viver debaixo desta graça. O Senhor Jesus nos chamou para viver uma realidade diferente daquela que vivemos, libertos. Homens e mulheres que podem então respirar aliviados, porque não existe peso sobre os ombros daqueles que servem a Deus verdadeiramente. Queridos, eu já tive experiências de orar por pessoas que quando eu terminei a oração, essas pessoas disseram: pastor, agora eu estou aliviado. Parece que uma carga saiu de cima de mim. Eu estava pesado. E é dessa forma que o inimigo faz com muitas pessoas. O demônio escraviza. O demônio humilha. E as pessoas não se dão conta que são escravos do capeta. As pessoas não se dão conta porque estão enterradas no pecado. Vivem numa vida promíscua, de prostituição, de adultério, de bebedice. E de tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Mas a graça do nosso Senhor Jesus tem poder para te libertar, se você um dia abrir o seu coração para Ele. Às vezes nós confundimos o conceito de graça e misericórdia. Misericórdia, queridos, é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Isso é misericórdia. O que o pecador merece? O que a Bíblia diz? A alma que pecar, essa... Quem pode completar aí? A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E eu estava falando para alguém essa semana, eu dizendo: olha, você pode não perceber, mas todo pecado seu. Eu estava falando para uma pessoa que eu não vou dizer o nome, e eu dizendo para ela: todo pecado seu, todo pecado que você comete, existe uma consequência. Todo pecado, todo, não escapa um no crivo de Deus, não escapa um pecado. Você pagará, você assumirá as consequências dos seus erros, de seus pecados. Você pagará o preço por viver distante de Deus. A conta vai chegar no tempo de Deus. Se hoje você não está pagando o preço, você pagará o preço pelos seus pecados. E quando eu falo preço, eu estou falando de consequências.
O preço para a nossa salvação, Jesus pagou na cruz. Não é desse preço que eu estou falando, é das consequências. As consequências que você vai pagar por seus pecados. Tudo está nas mãos de Deus. Nada passa pelos dedos de Deus. Nada escapa pelo crivo de Deus. Nada, absolutamente nada. Tudo que você já cometeu, você pagará diante de Deus. Porque Deus é justiça. Queridos, hoje eu fui chamado para ministrar. Hoje o meu dia foi cheio. Hoje eu fui chamado para ministrar em um velório. Dar uma palavra lá no velório. E lá eu falei da realidade do Deus que nós servimos. Uma jovem, 19 anos, faleceu. 19 anos. Causas naturais. Uma enfermidade, não sei o que era. E eu falando ao coração daquela família e mostrando a realidade do reino de Deus e dizendo: olha, todos precisam vir para Jesus. Todos precisam aceitar a graça de Jesus em suas vidas. Porque não sabemos o momento que nós vamos partir para a eternidade. Eu não sei. Você não sabe o momento em que você vai partir. Você não sabe. Hoje você pode estar vivo. Talvez amanhã você não está mais entre nós. E esta é uma realidade para que nós venhamos meditar. Queridos, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. A irmã pode encontrar aí, Eclesiastes 7, 2. O que diz a palavra? Vamos ver lá. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Ah, queridos, por que a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde tem luto? Por quê? Porque lá há mais sabedoria do que numa festa, num banquete, onde só há talvez aquela alegria momentânea, aquela euforia. No luto você vai meditar sobre a vida e sobre a morte. Lá onde existe o luto, você vai meditar sobre o seu fim, porque você terá um fim. Falamos da graça de Jesus e o amor de Deus. Queridos, 1 João 4,9, nós vamos correr rapidinho. 1 João 4,9, o texto diz: a graça do Senhor Jesus, segundo, e o amor de Deus. Vamos ficar aqui com o amor de Deus. 1 João 4,9, vamos ver o que a palavra de Deus diz. 1 João 4,9, para todos verem. Quem não tem Bíblia, vai ler aqui. 1 João 4,9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós.
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém, queridos? É o amor de Deus, é o amor de Deus. O amor do grande Pai, que entregou o seu próprio Filho. Nisto se manifestou o amor de Deus. Em quê? Em que Ele deu o seu próprio Filho, para que nele nós tivéssemos vida. Amém? Está aí a palavra. O amor de Deus, meus queridos. O amor que arde no nosso coração, que nos faz vencer, que nos faz vencedor, que nos faz a não desistir jamais de Deus. Porque nele há um amor verdadeiro. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele. Queridos, é Ele quem nos dá vida. Se você não está em Deus, você pensa que está vivendo, mas não está. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que não estão em Cristo Jesus estão mortos em seus delitos e pecados. Portanto, só o amor de Deus pode em nós trazer-nos vida, e vida para sempre. Não é vida momentânea, essa vida que nós temos, daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui. Essa vida é passageira, talvez mais alguns dias, alguns de nós não existirá mais no plano físico. Queridos, e para finalizar, o versículo fala da graça de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus através da graça do amor e também da comunhão com o Espírito Santo de Deus. O versículo diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A comunhão do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos ver o que a Bíblia diz aí sobre a comunhão com o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Olha o que diz a palavra: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Amém? Consolador aqui, queridos, é o Espírito Santo. Versículo 17. O 17 agora. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Em outra versão diz: Ele habita em vós e estará convosco. Amém? Louvado seja Deus. A comunhão com o Espírito Santo. E o texto diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas a palavra diz: mas vocês conhecem. Olha o que a palavra diz:
vocês o conhecem, porque ele habita em vós e estará em vós. Ele habita com vocês e estará com vocês. Amém? Ah, queridos, a comunhão com o Espírito Santo é primordial, porque ele é que está aqui na condução da igreja, convencendo vidas do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence de que devamos permanecer firme nos caminhos do Senhor, para que possamos nele, através da graça e do amor de Deus, venhamos encontrar e permanecer em vida. Amém?